tem que agora falar da coisa aqui principal, né? Comunicação alt-right cria dissonâncias cognitivas para aloprar cenário político. Vamos precisar mais esse conceito nessas meia hora final aqui que temos. Também não vai demorar tanto assim, porque vamos desenvolvendo isso aos poucos. Onde é que está aqui? Olha, a gente está acompanhando, está percebendo aí todo esse mise-en-scène que está acontecendo, escândalos, de repente, explodiu a coisa. É o Delgatti aparecendo do nada, é o Mauro Cid, os 17 mil e-mails que ele não sabe deletar do celular dele, o Assef reaparece, o Assef rises again, tendo os celulares confiscados. O que vai sair desse celular o que vai sair desse celular são próximos episódios, vão por meses, vão até o final do ano, isso daí. Então, vê isso daqui, tudo começou por causa disso. Arthur Maia se encontra com o comando do Exército. Típica estratégia psicológica do Partido Militar, quando a CPI dos atos golpistas começa a se aproximar, de militares começam a ser citados para depor, eis que o Arthur Maia, que é o presidente lá da CPI dos atos golpistas, teve um café da manhã hoje com o comando do Exército. Tá? É muito frugal, aí o repórter bem-humorado, muito sol, não... ele foi convidado para tomar um café da manhã, muito legal, assim, coisa assim frugal, uma coisa divertida, vamos conversar amenidades. É interessante que toda essa alopragem que agora está começando surge nesse momento, nesse contexto. Tá? Militares começam a ser citados nessa CPI. Tá? E é interessante, para começar a se discutir essa questão da alopragem, ver isso daqui, o objetivo final é esse. A Miriam Leitão, CPI evidencia militares contaminados. Tá? É impressionante, ela ela publicou um artigo dizendo que o Lula tem que colocar os militares na linha. Os militares têm que despolitizar, ela colocou isso num artigo. Só que ela não vai, nem a mídia progressista vai ao cerne da questão. Tá? Não são militares aloprados. A ideia que a grande mídia passa é que são uma meia dúzia de militares aloprados, seduzidos pelo Bolsonaro, tão aloprados que eles são estabanados e burros. E graças a Deus, porque não tomamos o golpe, porque eles sofrem de deficiência cognitiva, porque eles são muito estabanados e burros. Esse é o discurso que está sendo colocado hoje em ação. E a militares contaminados, houve uma contaminação. Porque, na essência, os militares não têm, eles são legalistas, eles não pensam assim. Né? Houve uma contaminação. Tá? A gente, na live passada, a gente já tinha começado a discutir isso, que para entender toda isso que está acontecendo, a gente tem que partir de alguns pressupostos. Tá? Para a gente entender tudo isso, primeiro pressuposto aqui da nossa reflexão aqui desta Lusco-Fusco Hour. O tão temida fantasia do golpe militar, a gente sabe que os 4 anos do governo Bolsonaro foram passados com aquela expressão a corda está esticando. O Bolsonaro ficava ameaçando. O ápice foram os ataques de Brasília agora em 8/1. Na verdade, isso tudo não passou de uma fantasia de Halloween. Na verdade, a ocupação militar do Estado já aconteceu e ninguém percebeu porque foi híbrida. Esse é o primeiro pressuposto para a gente discutir isso aqui agora. Na verdade, o Bolsonaro realizou uma promessa lá na AMAN, na Academia de Agulhas Negras, em 2014, aos formandos naquela oportunidade, que prometeu que seria presidente em 2018 para endireitar o Brasil. E todos os formandos gritando líder para o Bolsonaro. Vocês devem ter visto já esse vídeo.
dos formandos das Agulhas Negras, tá? Gritando líder para o Bolsonaro. Ou seja, candidato manchuriano, algo gestado pela inteligência militar, pelo partido militar. O golpe militar já aconteceu, ele foi híbrido. Segundo pressuposto, esse fantasma do golpe, alimentado, inclusive pela grande mídia, como a gente está acompanhando, cria uma paralisia estratégica, tá? Na esquerda, porque ela fica com medo de esticar a corda, tá? Por causa de um suposto núcleo golpista das Forças Armadas, esses que foram contaminados, que a Miriam Leitão fala, tá? Supostamente seduzidos pelo Rasputin Bolsonaro, que tem um poder assim sedutor, hipnótico terrível, que ele pega a gente bem intencionada e transforma em golpista. Então você vê essa esquerda cheia de dedos e pisando em ovos, razão pela qual coloca toda a sua esperança na judicialização. Naqueles que estavam conversando com o Eduardo Cunha, que deram o impeachment na Dilma, que o STF defenda a democracia. Eles é que vão defender, colocando os golpistas na cadeia. A coisa do Xandão. Tá? Terceiro pressuposto. Essa operação psicológica militar, ela parte da premissa de que a guerra é a arte do engano. Tá? Vence uma guerra pela capacidade maior de criar uma ilusão e enganar o inimigo, que consiste, portanto, em apagar as digitais desse golpe que já aconteceu. Tá? Então, ele cria, o Partido Militar, uma estratégia de comunicação diversionista. Tá? Então, o script principal da estratégia diversionista é de que teve uma meia dúzia de aloprados que tentaram dar um golpe que não deu certo. Tá? Então, eles estão... Por que não deu certo? Porque eles são burros, estabanados, tá? Baixa capacidade cognitiva para nossa sorte. Então, eles estão reforçando um velho estereótipo no qual a esquerda acredita. Um velho estereótipo foi criado na ditadura militar, tá? Aqui no Brasil, de que os militares não passam de gorilas, truculentos e burros. Quando a gente sabe que não é bem assim. Tá? A gente sabe muito bem a inteligência. A gente já discutiu aqui, em várias oportunidades, o que é a inteligência militar e suas operações psicológicas. Eles não são mais, eles até foram, mas não são mais aqueles gorilas truculentos e burros, né? Ali aquela coisa da repressão militar, aquela coisa de que o cara invadiu a casa de um estudante, isso o cara do DOPS assim, viu um livro vermelho, olha, você tem um livro vermelho aqui, eu vou te levar para o DOPS lá prestar depoimento, aos costumes. Aí chegou lá o delegado assim, por que ele está aqui? Cadê esse livro vermelho aqui? Porque é um livro de um general aqui, um general comunista, olha só a capa, General Chemical. General Chemical, tá vendo? É um livro de um general comunista, esse tal de General Chemical. Química geral. Levaram o cara. Isso é real mesmo, conheci essa história lá de Santos. Naquela época eles eram burros mesmo, burros, trogloditas. Tá? Não é assim. A esquerda, isso mantém esse recall, né,